Bom, a seguinte apresentação corresponde à resolução de exercícios do capítulo 5 do livro de Eletricidade Básica, que é correspondente à ementa da disciplina de Eletrotécnica, solicitado pelo professor Francis Lee. Bom, o capítulo 5 trata sobre circuitos paralelos de corrente contínua. Sendo assim, os exercícios que iremos responder correspondem a esse capítulo do livro. Então, a equipe é composta por mim, Tomás, por Isorline e por Monique. E, partindo agora para a resolução do primeiro exercício, o exercício escolhido foi o 5.15, que nos traz o seguinte questionamento. No circuito da figura a seguir, calcule a resistência total, a corrente em cada ramo, a corrente total e ainda devemos supor que, se o resistor de 25 ohms for retirado desse circuito, qual será a corrente total e a resistência total. Então, para que a gente possa começar a resolução desse exercício, inicialmente nós podemos separar os dados e poder identificar com que tipo de problema nós estamos trabalhando. Então, inicialmente com os dados, nós temos aqui a voltagem correspondente a 100 volts, um resistor em 1, que nós temos na figura correspondente a 5 ohms, um resistor 2 correspondente a 25 ohms e um resistor 3 correspondente a 100 ohms. E as indagações que o problema nos dá, que são justamente a resistência equivalente desse circuito, a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3 e a corrente total. Então, observando a figura, nós podemos concluir que se trata de um circuito em paralelo. E para efetuar o cálculo de um circuito em paralelo, o cálculo da resistência em um circuito em paralelo, nós temos a seguinte fórmula abaixo, que se trata de 1, nessa da razão, de 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a resistência em cada ramo. Então, se tiver um ramo, a gente vai ter 1 a questão, se tiver 2 ramos, a gente vai ter 2, se tiver 3 ramos, 3 e assim sucessivamente. Nesse caso do exercício em questão, nós temos 3 ramos, então nós vamos ter 3 resistências para efetuar esse cálculo. Então, partindo adiante, nós temos aqui, para o primeiro ponto da questão, que é justamente o cálculo da resistência, a aplicação da fórmula, onde nós temos 1 sobre a resistência equivalente, sendo igual a 1 sobre 5 ohms, que é a resistência lá no primeiro ramo, mais 1 sobre 25 ohms, que é a resistência no segundo ramo, mais 1 sobre 100, que é a resistência no terceiro ramo. Então, efetuando a manipulação algébrica dessa questão, nós chegamos a uma resistência equivalente igual a 4 ohms. Então, conseguimos já identificar qual é a resistência equivalente desse sistema, dado que a figura da questão nos fornecia esses dados para efetuar esse cálculo. Então, agora nós vamos efetuar o cálculo de cada ramo para a corrente. Então, para isso, nós temos a fórmula aqui abaixo, que nos fornece a resistência, a corrente e a voltagem. Então, para melhor a visualização do problema, a gente pode manipular, já que nós queremos encontrar a corrente, nós deixamos a corrente em evidência, que é o nosso I, igual a voltagem sobre a resistência. Então, como nós temos aqui 3 ramos, nós vamos efetuar 3 cálculos de corrente, que são correspondentes a justamente esses 3 ramos. Então, o primeiro vai se tratar da nossa bateria lá, de 100 volts, onde nós vamos estar dividindo ela sobre a resistência no nosso primeiro resistor. E aí que corresponde a 5 ohms. Então, efetuando essa divisão, nós chegamos a 20 amperes na corrente do primeiro ramo. Partindo agora para o segundo, no segundo ramo nós temos a aplicação da mesma fórmula, só que nesse caso a bateria continua com a mesma carga de 100 volts, mas nesse caso nós vamos dividir pelo segundo resistor, que tem 25 ohms. Então, efetuando essa divisão, nós chegamos ao valor de 4 amperes. E finalizando o terceiro ramo, com a aplicação, mais uma vez, da mesma fórmula, só que nesse caso com a resistência do resistor de 100 ohms, efetuando a divisão de 100 por 100, nós chegamos a 1 ampere. E aí, nós vamos agora para o terceiro ponto dessa questão,
que é justamente a corrente total. E a corrente total nada mais é do que a soma das correntes em cada ramo. Então, a corrente total vai ser a soma do primeiro com o segundo e com o terceiro. Nesse caso, 20 amperes mais 4 amperes mais 1 ampere, chegando a uma corrente total de 25 amperes. E aí, avançando, né, nós vamos para a parte agora onde o problema simula a retirada de um resistor, né, que é esse resistor central de 25 ohms. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo, né, da corrente total e da resistência total para esse problema em questão? Vai ser o seguinte, apesar da retirada desse resistor, né, ainda vai se tratar de um sistema, né, de um circuito em paralelo. Então, para efetuar o cálculo aqui da corrente total, nós vamos seguir o mesmo procedimento que nós fizemos na primeira etapa da questão, onde nós vamos utilizar a fórmula, só que, mais uma vez, nós vamos calcular os ramos separadamente para depois a gente fazer o somatório lá com o valor da corrente total. Então, efetuando mais uma vez os cálculos, né, nós chegamos à conclusão de que a corrente, né, no ramo 1, né, continua sendo dos 20 amperes que a gente encontrou anteriormente, né, 100 dividido por 5 amperes do primeiro resistor, né, sendo igual a 20 amperes. E a corrente 3, né, que a gente optou por não substituir a nomenclatura para ficar mais claro o entendimento, né, mas aí a gente sabe o resistor 2, né, foi cortado, mas o 3 se manteve ali, então ele correspondente a 1 ampere. Então a corrente total, nesse caso, nada mais é do que a soma da corrente no primeiro resistor com a corrente do terceiro resistor, chegando a um total de 21 amperes. E aí a gente fecha essa etapa de corrente e vai agora para o cálculo da resistência, né, como eu falei anteriormente, sobre a remoção de um resistor, mas ainda o circuito continuando em paralelo, né, nós utilizamos a mesma fórmula, e aí só que sem o resistor 2 em questão. Né, vai ser apenas a divisão do resistor de 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 3. E aí, efetuando mais uma vez os cálculos, né, nós chegamos à razão de 100 sobre 21, que vai nos dar aí uma resistência equivalente de 4,76 ohms. E assim eu finalizo o exercício. A questão que irei apresentar é a questão 5.22 do livro Eletricidade Básica, onde o enunciado diz: calcule a corrente em cada ramo de um circuito paralelo formado por uma cafeteira elétrica de 20 ohms e um torrador de pão de 30 ohms, se a corrente total for de 10 amperes. Aqui abaixo nós temos a demonstração gráfica do torrador de pão e da cafeteira elétrica ligados na mesma resistência. E para fazer a resolução desse exercício, primeiro nós sabemos que ele é um circuito paralelo e nos foi dado os dados do resistor da cafeteira de 20 ohms e do resistor do torrador de pão de 30 ohms. E também foi nos dado a tensão total, que é igual a 10 amperes. Fazendo o cálculo da resistência total, que por se tratar de apenas dois resistores em um circuito, pode ser dada por R de 1 vezes R de 2, dividido por R de 1 mais R de 2. Sendo assim, com os dados que nos foi dado, a resistência total será 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, que seria 600 dividido por 50, e a resistência total seria 12 ohms, que é verídico, pois sabemos que a resistência total nunca pode ser maior que a resistência individual de cada um dos resistores. Para dar continuidade à questão, nós utilizamos a fórmula da corrente, onde a corrente seria igual à tensão total vezes a resistência total. A corrente nós ainda não sabemos. A tensão total nos foi dada é igual a 10 amperes
E a resistência total é a que nós calculamos anteriormente, que foi um total de 12 ohms. Fazendo o cálculo, a corrente total seria 10 vezes 12, igual a 120 volts. Aqui ao lado, nós temos a demonstração gráfica de como ficará o circuito com os dados que já obtemos. Para finalizar, pela fórmula da corrente, nós podemos manipulá-la para chegar a tensão sobre R, que será igual à corrente. Sendo assim, a corrente da cafeteira elétrica seria igual aos 120 volts, que encontramos anteriormente, dividido pela sua resistência, que é igual a 20 ohms. Sendo assim, a corrente da cafeteira elétrica será igual a 6 amperes. A corrente do torrador de pão será igual à tensão que encontramos anteriormente, 120 volts, dividido pela resistência do torrador, que é igual a 30 ohms. Sendo assim, a corrente do torrador de pão será igual a 4 amperes. E para tirar a prova, nós fazemos a corrente total, que é igual aos 6 amperes, mais os 4 amperes que encontramos fazendo a fórmula da corrente para a cafeteira e o torrador, que será igual aos 10 amperes, que foi a corrente total que o enunciado nos deu anteriormente. E aqui eu encerro a minha questão. Continuando as resoluções do capítulo 5, vamos agora resolver a questão de número 5.28, que pede para que a gente calcule a I2 e a I4 no circuito divisor de correntes paralelas. No caso, temos que encontrar o valor da corrente no ramo 2 e o valor da corrente no ramo 4. Para isso, eles forneceram a representação desse circuito por meio de uma figura, onde foram disponibilizados alguns dados, como todos os valores para todos os seus resistores e o valor da sua corrente total, que é representado por IT e tem o valor de 10 amperes. Para o resistor do ramo 1, que é representado por R1, o seu valor foi de 4 volts. Para o resistor do ramo 2, que é representado por R12, também foi 4 volts. Para o resistor do ramo 3, 4 e 5, representado por R3, R4 e R5, respectivamente, o valor foi de 6 volts. Como eu falei no início, o dado desconhecido é o valor de I2 e I4, a qual temos que encontrar no final da resolução dessa questão. Em um circuito paralelo, para encontrar o valor de uma corrente N, temos que IN vai ser igual a V sobre RN, onde IN vai ser a corrente elétrica específica e V a tensão e RN o resistor da corrente elétrica específica. Ou seja, para encontrarmos o valor, para encontrarmos a corrente dessa questão, para I2 vai ser igual a V sobre R2 e para I4 vai ser V sobre R4. Lembrando que o valor de V não vai alterar, ela é igual em todo o circuito. Ela, independente se for no V1, V2, V3, V4, V5, ele vai obter o mesmo valor. E a fórmula para encontrar essa tensão é dada pela corrente total, que foi o valor que foi dado lá no início, representado por IT, vezes a resistência total do circuito paralelo. A resistência total é algo desconhecido para a gente, então é algo que precisa ser encontrado. Para isso, vamos utilizar a fórmula de RT é igual a 1 sobre GT. Mas e GT? GT também é algo desconhecido. E o que é? GT é a condutância total e é dada pela soma das condutâncias dos ramos. Mas que condutâncias é essas? Como vamos obter? Basicamente, a gente vai converter as resistências de cada ramo em uma condutância. Como é que fazemos isso? 1 sobre R, onde R vai ser aquela condutância específica. Para isso, para nosso circuito em questão,
G1 ficou como 1 sobre 4, lembrando que 4 é o valor do seu resistor, o resistor desse ramo, e o que deu o total de 0,25. O mesmo aconteceu no G2, 1 sobre 4, que deu 0,25 também. Para calcular a condutância para o ramo 3, houve uma pequena alteração no valor do resistor, pois esse tem o valor de 6, então ficou 1 sobre 6, o que deu o total de 0,166, que foi a mesma coisa que aconteceu para o ramo 4 e o ramo 5, pois o valor de resistores são iguais nesses três ramos. Após isso, como eu falei, GT é a soma desses condutores. Logo, após obter os resultados e somar, eu obtive o valor de 0,998S. Com isso, eu pude pegar esse valor e substituir na fórmula de resistência total para obter o valor da resistência total, onde 1 sobre GT, que foi o valor que encontrei agora de 0,998, deu 1,0020 Rho. E após isso, eu volto lá naquela fórmula para encontrar a tensão dos ramos, onde eu tenho IT, que já foi dado no início, que é a corrente total, e multiplico pela resistência total, que eu encontrei aqui em cima. Aí, ou seja, vai ser 10 vezes 1,0020, que vai obter o total de 10,02 volts. Após isso, após obter essa tensão, eu vou substituir nas fórmulas das correntes de cada ramo e obter o resultado final, que foi o que foi pedido na questão. Eu vou substituir, como eu disse aqui, o valor de V, que vai ficar 10,02. Vou pegar o valor dos seus resistores, que foi dado no início, lá o resistor da corrente do ramo 2 é igual a R2. E se eu voltar lá no início, eu vou ver que ele é o valor de 4, aqui na imagem, e o resistor da corrente do ramo 4 tem o valor de 6. Então, eu vou substituir na fórmula, como eu disse, e vou obter o valor da corrente do ramo 2 de 2,5 amperes e para a corrente de número 4, 1,67 amperes. Finalizando assim a questão. Obrigada.